Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Conversando com Lúcia sobre espiritualidade, façam. Coloque lá seu joinha, compartilhe, porque assim estaremos ajudando a todos aqueles que querem conhecer um pouco sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre fluidos. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Está colocado entre o espírito e a matéria, onde exerce o papel de intermediário para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Esse fluido é suscetível de inumeráveis combinações e sob a ação dos espíritos de produzir infinita variedade de coisas. Ele, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Isso que eu estou falando está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 27. Como o princípio elementar universal oferece dois estados distintos, o de eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Porém, mesmo aí, não há uma transição brusca, pois podem-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Imponderável quando não podemos pesar, ponderáveis quando podemos pesar. Está lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 2. Cada um desses estados dá lugar a fenômenos especiais. Os do mundo visível, fenômenos materiais que são da alçada da ciência propriamente dita, e as do mundo espiritual, chamados fenômenos espirituais ou psíquicos, e são da atribuição do espiritismo. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. É por isso que podemos dizer que tudo está em tudo, como se lê no Livro dos Espíritos, na pergunta 33. Diz André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, que na criação do macro ao micro, percebemos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedades infinitas de graus e fases, e entre os infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empunhando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. É onde os poderes do espírito se manifestam. Como já foi dito, das inumeráveis combinações surge o chamado fluido elétrico ou fluido eletrizante, animalizado, fluido magnético, princípio vital ou fluido vital. Tem vários nomes. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes desse fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco inteligente ou alma. Está lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 7. O corpo carnal e o corpo perispiritual também têm sua origem no mesmo elemento primitivo. Ambos constituem matéria, embora em dois estados diferentes. Como os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram,
esse envoltório é formado de fluidos ambientais. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito variam segundo os mundos e conforme o grau moral de cada um. É por isso que a constituição íntima do perispírito não é idêntica a todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Com a evolução moral do espírito, o seu perispírito se modifica em cada encarnação, tornando-se ainda mais sutil e eterizado. O princípio ou fluido vital é a causa da animalização da matéria. Pode-se dizer que ele é efeito e causa, pois a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, mas esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres materiais que o absorvem e assimilam. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 62 e 63. A vitalidade, portanto, é uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. Não é um atributo permanente do agente vital, mas se desenvolve com o corpo. É necessária a união de ambos para produzir vida. Pode-se dizer que a vitalidade permanece latente, enquanto o agente vital ainda não se uniu ao corpo. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima, ou princípio vital que nele existe. Vamos falar que o princípio vital, ele é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo em que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação desses entretém a desenvolver o agente vital, mais ou menos como o do atrito produz o calor. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, manipulando-os por meio do pensamento e da vontade. Imprimem a esses fluidos esta ou aquela direção, aglomeram-nos, combinam-nos ou dispersam-nos. Com eles formam conjuntos de aparência, forma ou cor determinada. Modificam-lhes as propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Basta ao espírito pensar alguma coisa para que esta se produza. Assim como basta modular uma área para que esta repercuta na atmosfera. O pensamento dos espíritos pode, pois, modificar as propriedades dos fluidos. E esta ação gera consequência de uma importância direta e capital para os encarnados. Os fluidos que não possuem qualidades próprias, ao se tornarem veículo de pensamento, ficam impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração. Segundo tais circunstâncias, essas qualidades são temporárias ou permanentes, o que os tornam mais especialmente próprios para a produção de determinados efeitos. Sob o aspecto moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos exteriorizados de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura e etc. Com respeito ao lado físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, suavizantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsores e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, de
todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade e o das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Ao encarnar-se, o espírito conserva seu perispírito com as qualidades de que lhe são próprias. E, como se sabe, não fica circunscrito ao corpo, mas irradia-se à sua volta, envolvendo-o como que de uma atmosfera fluídica. Assim, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo, pois a sua expansão põe o espírito encarnado em comunicação mais direta com os espíritos livres e com outros encarnados. Sendo o perispírito dos encarnados uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação direta, quando este, por expansão e por irradiação, mistura-se com eles. É, portanto, necessário que seja uma sintonia, que haja para isso uma sintonia vibratória. O perispírito, por sua vez, age sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem de natureza boa, o corpo sente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e fortes, poderão determinar perturbações físicas. Ambientes desajustados estão impregnados de maus fluidos, que são absorvidos pelo perispírito, assim como os miasmas pestilentos são absorvidos pelo corpo físico. Não podemos esquecer que a irradiação fluídica quer que seja expressa através de palavras, de ação, ou não, nem por isso deixa de existir, e atua sempre no meio onde ela é produzida. Não tenham dúvidas sobre isso. Por isso que fala-se mente sã em corpo são. O pensamento produz um tipo de efeito físico que reage sobre a moral. O homem se sente infinitamente visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas nas quais encontrará novas forças morais. Como podemos evitar a influenciação dos maus? O meio é muito simples, pois depende da vontade da própria pessoa. Os fluidos se unem devido à similitude de suas naturezas. Fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. A invasão de maus fluidos é preciso, pois oporem-se os bons fluidos. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega consigo mesmo o remédio, criando forças repulsivas às más influenciações. O perispírito é, portanto, uma couraça, a qual é mister que se dê a melhor têmpera possível. As qualidades do perispírito são proporcionais às da alma. Então, é necessário trabalhar pelo melhoramento próprio, porque são as imperfeições da alma que atraem os maus fluidos. Isso dito, a nossa reforma íntima, a nossa melhora íntima. É por isso que a medicina do futuro, ela não vai mais tratar do corpo físico, ela vai tratar do perispírito, porque a ciência já conseguiu descobrir que todas as doenças do nosso corpo físico estão no perispírito. Muitas das vezes, essas doenças já estão no nosso perispírito há de 7 a 10 anos, quando o nosso corpo físico começa a sentir essas influências. Vamos falar um pouquinho sobre o pão da vida.
Jesus afirmou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. É óbvio que Jesus não dizia aos seus discípulos que o seu corpo era alimento. Também em João, lá no capítulo 6, no versículo 54 a 57, vê-se que o mestre realça essa figuração até as últimas consequências. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quer dizer, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Os seus discípulos então disseram: dura é essa linguagem, e quem pode ouvir? E depois ainda perguntavam: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Os judeus entendiam literalmente as palavras de Jesus e não figurativamente. Comparando o pão da vida aos ensinamentos que vieram trazer à humanidade, o mestre ponderou ainda que Deus dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que dá vida ao mundo. Quando foi procurado por uma multidão, no dia seguinte à ocorrência do chamado fenômeno multiplicação dos pães, Jesus sentenciou que essa multidão o buscava não pelos sinais que viu, mas porque aqueles homens haviam comido pão e ficado saciados, acrescentando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Era difícil naquele momento as criaturas entenderem esses ensinamentos de Jesus. Para assimilar o pão da vida, que são os ensinamentos contidos no Evangelho, torna-se imperioso que haja uma ressonância nos corações dos homens, a qual se traduz no esforço interior em favor da nossa reforma íntima. Para se colimar essa reforma, torna-se necessário que o homem procure libertar-se de todas as formas de viciações e de tudo que lhes é pernicioso, e os mantenha distanciados de Deus. Para tanto, devem procurar romper as férreas cadeias do obscurantismo, demandando a libertação pelo conhecimento da verdade. Como Jesus dizia: a verdade vos libertará. Aqueles que tomarem do pão do céu não morrerão. Essas palavras encerram um significado bem diverso daquele compreendido pelos homens, porque Jesus, por reiteradas vezes, deixou evidenciado que o que nele creem, ainda que estejam mortos, viverão. O que nas entrelinhas dos seus ensinamentos entende-se que morto é aquele que não tem vivência para as coisas de Deus, e vivos são somente aqueles que têm vivência para as coisas pertinentes ao Pai Celestial. O pão dado por Moisés não era o pão verdadeiro, pois o libertador dos judeus apresentava Deus na figura de Yahvé, uma entidade tribal, parcial, rancorosa e vingativa, comumente chamada de Senhor dos Exércitos. Jesus, pelo contrário, apresentou um Deus soberanamente bom e justo, Pai de justiça, de misericórdia e de amor, que faz o sol brilhar para os bons e para os maus, e a chuva beneficiar os justos e os injustos. Demais, o povo israelita que Moisés havia libertado do jugo dos egípcios era um povo moralmente atrasado, mais propenso a aceitar as coisas de consequência material do que aquelas de efeito espiritualizante. Não estando preparado para receber o pão de Deus, o pão verdadeiro, o que aconteceria
cerca de 20 séculos após com o advento de Jesus, quando o magno presente do Evangelho foi dado aos homens. Se o maná que choveu no deserto alimentou os estômagos vazios de um povo, saciando a fome do seu organismo físico, o Evangelho, que é o pão descido do céu por intermédio de Jesus, destina-se a alimentar os espíritos de toda a humanidade, no decurso de todos os tempos, para que ela jamais tenha fome de qualquer outro ensinamento. Diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, na lição 173. Todos os serviços de fé viva representam de algum modo aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava apenas por um dia e cuja finalidade primordial era de manter a sublime oportunidade da alma em busca da verdadeira e do verdadeiro pão do Cristo. O Espiritismo evangélico nos dias de hoje é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Realça em seguida, assim, se procuras, pois a felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através do que? Da palavra, dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e de luz aos inesgotáveis celeiros do nosso Pai Celestial. O verdadeiro pão da vida que Deus dá aos homens, o pão de Deus, é personificado em Jesus, estando inteiramente contido na doutrina maravilhosa que ele pregou e exemplificou. Doutrina essa que ele disse não ser sua, mas sim a do seu Pai. Graças a Deus, graças a Jesus, e a cada dia vamos nos esforçando para nos alimentarmos deste pão da vida. Beijos em seus corações.